Olá, graça e paz. Vamos dar início então aí a continuação ao tema de Apocalipse, né? Apocalipse capítulo 21. Estamos chegando aí no final dessa jornada aí de Apocalipse, que acredito tenha sido, apesar de simples, tenha sido proveitoso para cada um de nós. Amém? Que Deus possa nos abençoar nesses momentos em que estaremos falando sobre o livro de Apocalipse, capítulo 21, 1 a 27. Estamos chegando lá. Vamos lá. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Gálatas 4:26 diz assim: mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós. Olha que maravilha, né? Eu parei aí, li até o versículo 2 aí, e a gente encontra essa coisa maravilhosa aqui, essa mensagem maravilhosa de Paulo também, já nas cartas de Gálatas, dizendo que a Jerusalém que é de cima, aquela que estava no coração de Deus, já construída na sua mente, né? É livre. É livre. Livre de quê? Gente, livre de corrupção, livre de morte, livre de dor, livre das tempestades, dos tsunamis, livre, onde todos, nesse dia aí no milênio, onde todos serão prósperos, onde os governantes desse planeta estarão aí em seus corpos incorruptíveis, homens que não aceitarão em hipótese alguma corrupção, porque não haverá corrupção. Não haverá. A Jerusalém de cima é livre. Homens e mulheres livres de toda mancha, toda dor, toda lágrima. Isso será maravilhoso. Vamos lá, continuando a leitura. Versículo 3. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles lhe serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será seu Deus. Vamos ver o que Zacarias diz a respeito? Zacarias 8:8. E trá-los-ei e habitarão no meio de Jerusalém, e eles serão o meu povo, e eu lhes serei o seu Deus, em verdade e em justiça. A luz tremenda de Deus brilhará neste dia, neste tempo maravilhoso que aguardamos com muita ansiedade. Verdade e justiça. Olha que maravilha. Vamos lá, versículo 4 e 5 agora. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-lhe: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Fiéis. Oh, pessoal, quando Deus envia a sua palavra, em hipótese alguma ela volta vazia. Essa palavra de Deus saiu desde a eternidade e será cumprida de uma forma maravilhosa, que nós só podemos ter alguma noção, alguma ideia, apesar de coisas maravilhosas, ainda ideias pequenas do que realmente será esse dia, em que a Jerusalém será lá a capital do universo, a capital do mundo. Olha que maravilha. Vamos ver o que Isaías fala com a gente sobre isso também? Isaías 25:8. Aniquilará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos,
e tirará o opróbrio do seu povo de toda a terra, porque o Senhor o disse. A palavra de Deus não volta, não, ela nunca, jamais ela voltaria vazia, em hipótese alguma. Muitos de nós aí têm capegado, fraquejado, caído, muitos têm aí se desviados, não acreditando mais nas suas promessas, na sua palavra que é santa, fiel e verdadeira. Muitos de nós têm dado ouvidos a outros tipos de pregação. Ô meu irmão, faz o seguinte, quando esses pastores, seja ele quem for, amigo teu ou não, conhecido ou desconhecido, se essas igrejas, esses pastores, se eles não pregam esta palavra, se eles não pregam Jesus Cristo, sai fora, vaza. Você precisa entrar por esse caminho. Este caminho que nós estamos, mesmo em nossas imperfeições, é o caminho que estamos aguardando a nova Jerusalém que vem do alto. Paulo aguardava, Pedro aguardava, João a viu, todos nós desejamos isso. Isso. Estar com o Senhor para sempre. Olha que maravilha. Reinar com Ele. Um reinar de um Deus absoluto. De um Deus amoroso, que cobrirá toda a terra com a manifestação da sua glória. A gente não vai ter mais nem sol para molestar a gente. Puxa vida, aguenta aí mais um pouco. Digo fraco, sou forte. Sou forte. Porque o Senhor nos fortalecerá nos momentos de dor, angústia, tribulação. É Ele que nos sustenta. Não há um crente, olha, não há um servo de Deus que não sofra. Não há um servo de Deus que não sinta dor. Deus não vai colocar a gente numa redoma, não, ó meu servinho, meu povinho, não. Nós estamos aqui neste mundo para anunciar o reino de Deus, para pregar a palavra de Deus, não somente para pregar, para vivê-la. Então, meu irmão, quando a gente se torna fraco, é porque a gente está deixando de lado a palavra de Deus. Volte às raízes do Evangelho. Volte a ler, a meditar, a ouvir o que a Bíblia diz. E você encontrará aí forças para continuar nessa caminhada. Versículos 6 e 7. E disse-me mais, está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. João 4, 10 e 14. Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Poxa vida, uma promessa dessa é que nos motiva a continuar. Porque ou cremos ou não cremos, ou aceitamos ou não aceitamos. Irmão, Deus sabe das nossas imperfeições, sabe de todas elas. Então, se Ele sabe das nossas imperfeições, Ele também conhece o nosso esforço para nos mantermos fiéis diante dos seus preceitos. E que nós temos que batalhar, e batalhamos todos os dias para permanecermos de pé diante da presença dEle. É uma luta, é uma guerra diária, é uma guerra constante, é uma guerra incessante, até que esse dia se cumpra. Então fique firme na fé em Deus. Mas como eu costumo falar, fé exige obediência. E para saber se eu estou ou não obedecendo a Deus, eu preciso conhecer as Escrituras. É muito importante isso. Versículo 8.
Mas quanto aos tímidos, os tímidos aqui nós podemos ler como covardes, tá? Eu vou ler como covardes. Mas quanto aos covardes e aos incrédulos, aos abomináveis e aos homicidas e aos que se prostituem e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Romanos 1, 29 e 31 nos diz assim: estando cheio de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Irmãos, o covarde aqui, ele encabeça essa lista aí, porque esse covarde, ele se opõe à fidelidade, principalmente a fidelidade daqueles que são vitoriosos. Tá? Aí essa feitiçaria aí, ela pode entrar aí como as artes mágicas, né? Que a tradição mágica nos tempos antigos, ela exigia a mistura de várias ervas para afastar o mal. Olha só. Então a estes está destinado o lago ardente de enxofre. Nós temos que orar por essas pessoas. Nós não devemos apontá-las, acusá-las e já declarar o final delas. Não, nós temos o dever, a obrigação de saber de tudo isso. Tentar, pelo menos, salvar apenas uma alma. Apenas uma. Tá certo? A gente tem que ter essa preocupação. Tá? Não se coloque acima de ninguém. Não faça isso. Nunca. Continuando a leitura. E veio a mim um dos 7 anjos que tinha 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo dizendo: vem mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. E tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como um cristal resplandecente. E tinha um grande alto muro, com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Interessante, né? Esse muro é muito alto, muito alto. Ezequiel 48, 30, 35 também fala sobre isso. Diz assim: e estas são as saídas da cidade desde o lado norte, 4.500 canas por medida. E as portas da cidade serão conforme os nomes da tribo de Israel. 3 portas para o norte, a porta de Ruben, uma porta de Judá, outra, a porta de Levi, outra. E do lado oriental 4.500 canas, e 3 portas, a saber, a porta de José, a porta de Benjamim, outra, a porta de Dan. Do lado sul, 4.500 canas por medida, e 3 portas. A porta de Simeão, uma, a porta de Isacar, outra, e a porta de Zebulon, outra. Do lado ocidental, 4.500 canas, e as suas 3 portas. A porta de Gade, uma, a porta de Azer, outra, a porta de Naftali, outra. 18.000 canas por medida terá ao redor. E o nome da cidade, desde aquele dia, Senhor. O Senhor estará ali. Maravilhoso para nós, hein? O número 12 aí, provavelmente, ele enfatiza essa continuidade aí
da igreja, não somente da igreja, mas de todo o povo de Deus, do chamado Antigo Testamento até o Novo Testamento, tá? Até os dias em que ainda vivemos, né? O versículo 14, né, onde aí vemos aí os 12 fundamentos, eles levam o nome dos 12 apóstolos. Você pode ver aí também, depois aí no versículo, em Apocalipse 4:4, tá? 13, 14 e 15 agora. Do lado do levante tinha 3 portas, do lado do norte 3 portas, do lado do sul 3 portas, do lado do poente 3 portas. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade e as suas portas. Bom, em Apocalipse 11, a medição era para garantir proteção. No entanto, aqui agora, ele serve para mostrar o tamanho e a simetria, a grandiosidade da morada eterna dos fiéis. Versículo 16. E a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto como a sua largura. E mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios, e o seu comprimento, largura e altura eram iguais. Ele era igual para cá, para lá e para lá. Muito maravilhoso. A cidade, ela fazia assim um cubo perfeito, retratando aí o lugar santíssimo do tabernáculo e do templo. Tá? E mediu-se o muro de 144 côvados, conforme a medida de homem, que é a de um anjo, tá certo? Então, essa cidade, ela tinha, pasmem, tem 2.200 quilômetros, certo? Vamos lá, versículo 18, 19 e 20, diz assim: e a construção do seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda a pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo safira, o terceiro calcedônia, o quarto esmeralda, o quinto... Obrigado. O quinto sardônica, o sexto sárdio, o sétimo crisólito, o oitavo berilo, o nono topázio, o duodécimo, o undécimo jacinto, o duodécimo ametista. O pano de fundo aí para essas pedras preciosas pode ser lá o que se encontra em Isaías 54, 11, 12, que fala lá sobre as joias para os muros de Jerusalém, e também em Êxodo 28, 12 a 20, que são as joias do peitoral do sumo sacerdote. Então a Nova Jerusalém, ela é a realização final do que o templo e o sacerdócio do Antigo Testamento apontavam. Tá? Vamos lá, versículo 21 em diante. E as 12 portas eram 12 pérolas, cada uma das portas era uma pérola, e a praça da cidade de ouro puro como vidro transparente. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol, nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações dos salvos andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória e a honra das nações. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Bom, a gente olhando para esse texto e olhando agora para esse versículo aí 27, a gente pode comparar aí, ver aí, e está bem claro que quem comete abominação e mentira não farão parte dessa cidade.
Às vezes as pessoas, nós estamos levando o evangelho de uma maneira muito indolente, deixando de lado a seriedade dele. A gente está levando de qualquer forma. E o perigo está aí. As pessoas querem alegar que Deus é amor. Tá, ele é amor, mas ele é justiça. E onde ele habita, não entra pecado. Não adianta. Ah, Deus falou que eu sou dele. E daí? Você é dele se permanecer fiel a ele. Agora, eu sou dele e faço qualquer coisa? Se eu sou dele e faço qualquer coisa, então eu não sou dele. Se eu vivo da maneira que eu quero, Deus não tem nada a ver comigo e eu não tenho nada a ver com Deus, né? A gente chegou agora à revelação final que é dada aí nas Escrituras, tá bom? Isso daí é um clímax glorioso para tudo quanto Deus inspirou aí os homens a escreverem para a edificação do seu povo através dos séculos, tá certo? Então, nesta passagem, passamos do tempo para a eternidade. O pecado, a morte, todas as forças contrárias a Deus, elas foram agora para sempre aniquiladas. Então, muitos estudantes aí da palavra estão convencidos de que aquilo que a gente tem nesta última sessão desse texto aí é uma descrição do lar eterno dos remidos em Cristo. É provável que não se identifique com o céu, mas certamente deve ser o que as Escrituras apontaram antecipadamente. A cidade de Deus, a Nova Jerusalém, a cidade, a Sião, que é de cima. Então, esse texto aí, Apocalipse 21, do 9 até o 22, 1 a 5, ele vai mostrar aí o esplendor da Nova Jerusalém, que é a chamada noiva do Cordeiro aí, tá certo? É assim que nós conhecemos. Tudo bem? Então João vê aí nesse capítulo aí 17, 1 a 3, o que ele viu? Ele viu a queda da grande meretriz, Babilônia, a cidade do pecado, e a viu sendo consumida pelo fogo. Agora o que João está vendo? Ele está vendo o esplendor da Nova Jerusalém, que é a chamada cidade santa. Além de santa, celestial. Por quê? Ela desce do céu, ela foi escolhida e preparada por Deus. Então, João contempla o esplendor dessa Nova Jerusalém. João fala do seu fundamento, de suas muralhas, suas portas, suas praças e seus habitantes. Então, essa cidade, ela não é bonita só por fora. Tá? Ela é linda por fora? É. E ela reflete também o quê? Ela reflete a glória de Deus. Então, a glória de Deus, onde ela habitava? A glória de Deus habitava nos Santos dos Santos, que é lá no tabernáculo, né? É onde ela habitava, tá certo? Ali só o sacerdote podia entrar, aquela coisa toda aí. Agora, a glória de Deus habita onde? Em nós. Em nós. Naquele que o serve, que o busca, que o teme. É em nós. A igreja noiva do Cordeiro, ou os salvos aí, terá sobre si, nesta época, a plenitude dessa glória de Deus. Viverá a plenitude completa dessa glória. Né? Por isso que fala-se plenitude. Né? Seremos plenos da glória do Todo-Poderoso. Então, assim como a lua, ela reflete aí a luz do sol, o povo de Deus vai refletir a glória do seu Senhor. Certo? E essa glória, ela é indescritível. Não dá para descrever isso em palavras. Tá? Ela, até João disse que ela é como uma noiva adornada, né? Preparada para o encontro com o seu noivo aí. Ela não tem rugas, as vestes dela são branquíssimas, são alvas, pura, santa, imaculada. Claro que nós sabemos que, apesar do nosso esforço, nós somos salvos pela graça. Né? Nós somos salvos pelo sangue do Cordeiro, pelo sacrifício dele na cruz. Por isso que somos salvos. É por isso que nós o aceitamos e procuramos fazer a sua vontade o melhor possível. Tá? Não é arrumando desculpinha para vivermos aí os nossos pecadinhos. Pecadinhos de estimação, né? Então, e essa cidade,
ela não tem apenas essa beleza exterior. Há uma beleza dentro dela. Há uma riqueza e esplendor lá no interior dela. Não existe nada que seja feio, que possa ser considerado feio dentro dessa Nova Jerusalém. Não tem nada escondido lá. Nada foi jogado, não tem nenhum pozinho jogado debaixo do tapete. Ela é linda por dentro também. E mais, né, ela é aberta a todos. Ela tem 12 portas que não se fecham. Não se fecham. Ela tem portas para todos os lados. De qualquer direção que vier as nações, haverá entrada para ela. Haverá entrada para essa Jerusalém. A única coisa é que as nossas vestes devem estar limpas, né? Mas a igreja gloriosa, os salvos, desde lá de Gênesis até agora, poderão entrar nessa gloriosa e maravilhosa presença de Deus. Que é isso que verdadeiramente nós queremos e esperamos, né? Então, esses habitantes aí dessa cidade, eles vêm de todas as tribos, povos, língua e nações. São todos aqueles que foram comprados por Yeshua, lá naquela cruz, né? Então, não existirá preconceito, não existirá acepção de pessoas, pobre, rico, doutores, analfabetos, ateus, atoas, homens, mulheres. Esta cidade é aberta a todos. Tá? Então, no final de Apocalipse está certo, né? O Espírito, o Espírito diz: vem, quem quiser que venha. Então é assim, o convite ainda está aberto, né? O noivo convida: vem.